Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Irmãos e irmãs, já o Salmo diz para quem devemos dar poder e glória. Nós cantamos, né? Família das nações, dai ao Senhor poder e glória. A Ele devemos adorar. E parece que toda a liturgia foi preparada na liturgia da palavra para nos ajudar a compreender esse Evangelho, que é uma armadilha para Jesus, porque de qualquer maneira, qualquer resposta que Jesus dê, ele caía numa armadilha e seria acusado e condenado por uns ou por outros. Se diz que é lícito pagar, então ele fica do lado dos herodianos, pró-romanos, e atrai a ira de si e de todos os outros. Se diz que não é lícito, logo será denunciado, e aliás é uma acusação que no Evangelho de Lucas fazem contra Jesus, diz ele proíbe pagar impostos a César. É uma armadilha, né? Mas parece que então aqui Jesus se aproveita dessa maldade deles. Eles falam alguma coisa boa e certa, sabemos que és verdadeiro. Isso é verdade. Dizem uma verdade de Jesus e também que ele não se deixa influenciar pela aparência das pessoas, porque Jesus não é como nós, que diante de um poderoso nos bajulamos e ficamos submissos e diante de um outro desprezamos. Não, Jesus não olha a aparência, ele olha a verdade. É verdade. Mas eles fazem isso não porque estão interessados em aprender alguma coisa de Jesus, porque o evangelista não tem medo de dizer, logo fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma falha, né? Diz claramente ali, em alguma palavra para poder condená-lo. Diz, olha ali, ó, estamos condenando, mas não é por causa de interesses nossos, mas ele falou isso. Ele falou isso. E é claro, nós temos dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, preparado também na primeira leitura, porque o profeta Isaías está falando quem é Deus ali, o ungido do Senhor, chamou até sobre Ciro, que é aquele rei pagão, foi chamado de ungido. Mas ele diz que eu sou o Senhor, não existe outro, fora de mim não há Deus, adoração só a Deus. E nenhuma ideologia, nenhum estado totalitário, a ninguém devemos adorar. Nenhuma pessoa deve ser adorada.
por mais poderosa que seja, é uma advertência muito atual, muito pertinente. Um Estado laico é uma grande conquista da humanidade e da sociedade. Não podemos ter um Estado religioso. Eu não quero me submeter às leis de uma outra religião, de um outro grupo que vem, se apodera e me impõe. Não. O Estado é laico. E a religião é o culto a Deus. É claro que o culto a Deus nos leva a compromissos também com este mundo. E é por isso que Deus se encarnou em Jesus Cristo, por causa do amor a este mundo e para a gente melhorar este mundo, mas não sacralizar nenhum poder. Aqui Jesus dessacraliza todos. E é interessante também que tem duas coisas importantes aqui nesse Evangelho. Primeiro, que Jesus ele diz, na pergunta, nós vamos encontrar o verbo didomi, que significa dar, pagar, né? Kesson é imposto. Eles perguntam, é lícito existim, é lícito dar, pagar o imposto a César, Kessos, imposto a César. Jesus viu a armadilha, chamou a atenção deles e depois no final ele vai usar então outro verbo. Ele vai dizer dai, não vai dizer apodidomem, devolvei a César. Não dá, devolvei. De quem que é essa imagem e inscrição? De César. Então, devolvei a César o que é dele, e a Deus, e dai a Deus o que é de Deus. Porque o ser humano, esse mundo é de Deus. Somos criados à imagem de Deus, para fazermos o bem uns aos outros. Então, essa dessacralização do poder e essa resposta de Jesus também não nos tira a obrigação de sermos capazes de pensar para discernir o que é de Deus e o que é de César. Porque não estamos isentos de pagar os impostos como muitos gostariam. Não estamos isentos, porque o Estado tem uma função social. Mas a César, ao Estado, o que é dele, e a Deus, o que é dele. Temos essa missão de pensar essas coisas também. Estamos vivendo hoje o segundo dia da novena de São Judas. São Judas também, esse santo que está em todas as listas dos apóstolos, ele nos coloca também diante desta dificuldade que é anunciar o Evangelho, tanto que ele acabou também sendo morto pelos inimigos. Assim como Jesus tinha inimigos, seus apóstolos também tiveram inimigos, mas ele foi fiel, foi pregador, foi identificado muito como o grande apóstolo Tiago, o irmão do Senhor. E então Judas Tadeu, ele tem na sua história essa grande missão de fazer severas advertências contra os falsos mestres. Ele é invocado como o santo das causas perdidas, das causas impossíveis. Então, se nós temos fé que Jesus é Deus e que o apóstolo tem esta característica, vamos confiar a Deus, vamos pedir, porque Deus é Deus. E o apóstolo nos adverte, então, contra falsos mestres, para seguirmos na pureza da fé. Que nosso Senhor nos ajude, São Judas nos abençoe, e no final da missa vamos fazer a oração da novena e fazer nossos pedidos pela intercessão deles, aquele que pode nos atender. E agora, então, irmãos, fiquemos de pé, renovemos a nossa fé, rezando juntos. Creio em